E ai de boa seus bando de beta, depois de 30 anos tô voltando com esse canal, espero que consiga manter por mais tempo do que da última vez. Mas fazer o que bom, eu vou fazer um rebote de uma teoria antiga, então só bora o que teria acontecido se eu fosse para o mundo de ReZero e tivesse os poderes do Gojo. A história começa comigo acordando dentro de uma sala. Eu me perguntava onde carolhos eu tava, eu simplesmente não sabia onde eu estava. Eu olhei pro lado e vi algumas cartas tipo as do Yuji lá no chão. Eu peguei uma e tinha a foto do Gojo. Eu escutei um barulho e olhei para trás e tinha uma porta. Fui até ela e abri. Do nada eu estava em uma cidade estilo medieval. Eu congelei por alguns instantes, mas eu me acalmei e pensei bem e percebi que estava em um mundo paralelo. Eu fiquei em choque, mas me recuperei bem rápido e comecei a andar pela cidade. Então entrei em um beco aleatório e vi uns bandidos tentando roubar um cara, mas ele começou a gritar por socorro. Eu fui ajudar o rosto dele e vi que ele era o Subaru de ReZero. E então eu falei pros bandidos: é melhor vocês saírem daqui, senão vou espancar vocês. Eu estava estranho, já que eu não conseguia entender onde eu sabia usar magia, mas por algum motivo eu só sabia usar, e eu também estava mais forte. Então eles começaram a rir de mim e quando eu ia dar um direto na boca de um dos caras, um barulho surgiu do ambiente e lá estava ele, Reinhard von Astria, ou o santo da espada. Ele perguntou o que estava acontecendo e o Subaru explicou tudo e então ele fingiu que iria sacar a espada. Então os bandidos fugiram de lá. Eu fiquei com um gosto amargo na boca, já que queria testar se eu tinha ou não algum poder. Então o Subaru agradeceu por nós dois termos ajudado, mas eu só dei meia volta e fui para um lugar sem nenhuma pessoa por perto. E então eu levantei meu dedo indicador e mandei um vermelho do Gojo e destruí a metade do terreno. Então eu fui para o bar do velho Honobis. O Subaru está no quarto. Lupin não gritou por socorro em nenhum dos Lupins até o quarto. Voltando eu dou uma esperada até que escuto alguns barulhos de luta dentro do bar e eu chuto a porta e mando ela para longe. E então todos ficam me olhando. Então a mulher seminua me ataca em alta velocidade, mas ele não consegue me acertar, já que ela tem que passar o Mugen primeiro. O Subaru me reconhece, eu aceno pra ele, mando a menina pequena e loira pedir ajuda. Ela corre pra fora e antes que a mulher ataque a garota, eu dou um chute na fuça dela que manda ela pra muito longe do bar. Então eu apareço lá e ela me pergunta: você consegue se teleportar também? Eu sorrio e digo: não, isso é só um pouco da minha velocidade, mas de qualquer forma agora eu não preciso me segurar. Eu falo isso com um sorriso no meu rosto. Então começa uma luta corporal intensa, mas eu levo a vantagem pelos 6 olhos, minha força aprimorada e meu Mugen. Então eu envio um raio negro no estômago da mulher em minha frente. Então eu escuto um barulho de um homem de um dia. Ele me agradece por ter segurado ela por tanto tempo. Ele pega uma espada no chão. A mulher não parecia feliz por ele não usar a da sua cintura. Obs, lá ele, brincadeiras à parte, ele levanta a espada e destrói tudo à sua frente e jogando ela para uma distância absurda. Então o Subaru e a Emília aparecem e ela me agradece e agradece o Subaru que a defendeu. Então do nada aquela mulher sai dos escombros e quando ela vai atacar a Emília, o Subaru fica na frente e toma o ataque por ela e fica todo ferrado com a boca do estômago cortada nos 3. Vamos socorrer o Subaru. Eu olho para a mulher e junto as minhas mãos e eu vou reunindo energia amaldiçoado para fazer um vazio roxo, mas antes de eu poder usar ela foge e eu vou ajudar os dois a salvar o Subaru. Então se passa alguns segundos, acontece algumas coisas como no original, tipo a Felta ser a nova candidata real e o Reinhard levando e o Subaru ser levado com a Emília, mas eu vou junto com ela já que eu pedi um emprego. Tipo que eu pedi foi um lugar para ficar e alimento. Ela aceitou, já que eu parecia que não tinha lugar para ficar. Eu fiquei animado e na ida à mansão estava Han conosco. Ela parecia desconfiada de mim e do Subaru, mas não falou nada. Há algum tempo passou, não sei quanto, mas deve ter sido muito. Quando chegamos eu fui direto abrir a porta da Beatrice, já que se eu queria sobreviver mesmo com o Subaru seria quase impossível eu sobreviver com toda a certeza. Eu abri a porta e a fechei. Logo em seguida uma garotinha me chamou e disse: o que você desejaria comigo? Eu diria, e eu respondi: eu sou aquela pessoa que você tanto espera. Ela arregalou os olhos e saiu de sua cadeira e pulou nos meus braços e ficou chorando. Eu fiquei meio mal de ter mentido, mas a vontade de não morrer era mais alta. Ela ficou lá e
e eu a abracei de volta. E ela ficou lá por horas até que eu pedi para ela ir curar o meu amigo entre aspas. Então ela saiu daquela dimensão que parecia uma biblioteca e curou o Subaru. Obs, eu só encontrei olhos, já que eu consigo sentir melhor energia amaldiçoado ou qualquer energia, e eu tô adaptando algumas coisas só pra ficar justo para mim. Voltando, enquanto eu estava andando por aquela enorme mansão, eu me encontrei com o dono dela. Ele me cumprimentou e falou para mim: eu escutei bastante de você, então quer ser um cavaleiro da Emília? Eu respondi: por que não, eu estou precisando de um lugar para ficar. O dono da mansão, que se chama Rosvaldo, ou para os mais íntimos Roswald, ele olhou para mim e falou que iria pensar no caso. Então eu me lembrei do canal do Baruzu e falei: Roswald, você sabe o que vai acontecer no futuro? Ele olhou para trás e falou: como você sabe? Eu falei: já estava na cara, mas eu sei bem mais coisas do futuro do que este livrinho, e sei até mesmo que alguma hora alguém vai reviver. O Roswald gelou e perguntou: então, meu plano vai dar certo? Então eu falei: não, já que ele irá acontecer antes de ser concretizado. Ele sorriu e falou: eu irei lhe pagar bastante, e você terá que trabalhar bem duro. Então eu abri um sorriso: ser demitido? Então ele deu meia volta e continuou seu caminho, e eu continuei olhando a mansão até que esbarrei em uma carona linda de cabelos azuis e lindo olhos da mesma cor. Ela estava com uma cara de raiva e desprezo e uma pitada de desconfiança, mas ela estava meio surpresa, já que eu estava com um pouco do cheiro da bruxa. Obs, eu só tô com o cheiro da bruxa porque eu estou interligado com o Subaru, mais especificamente o retorno após a morte. Voltando, ela só se desculpa e sai de lá. Eu fico olhando para ela enquanto ela vira para outro corredor. Eu continuo andando pela mansão e vejo a Emília conversando com o Puck. Que eu me aproximo e cumprimento os dois, e a Emília retribui com outro cumprimento. Ela conversa comigo por um tempo até que o Subaru acorda, e dá no que dá. Então 2 dias se passam e o Subaru está conversando com a Emília e o Puck. Eles conversam sobre magia e o Subaru tenta usar, mas como no original não dá muito certo. E então eu entro na conversa e falo: bom, eu não sei qual o tipo da minha magia e queria tentar saber usar, e eles ficaram um pouco surpresos por eu não saber o meu poder mesmo sendo alguém tão forte. E então o Puck me diz: Botatua, vamos saber qual é seu poder. E era água. Bom, eu fiquei feliz e decepcionado ao mesmo tempo, já que pelo menos eu não morreria tão facilmente, já que era uma ótima magia de cura, mas continua meio inútil pela reversão de feitiço, curar ferimentos muito mais rápido. Mas o Puck me mostra como usar e eu aprendo na hora pelos 6 olhos, e eu até aprimoro um pouco. E o tempo passa um pouco e eu estou conversando com a Beatrice sobre magia de água, e ela me ensina uma boa parte de como usar, e ela também aproveita e faz um contrato comigo e diz que vai me ajudar com qualquer coisa que eu quiser. Então ela me abraça e nós despedimos. Quando saio de lá, vou direto ver o Subaru e não encontro ele na mansão, e então pergunto para a Arran onde está o Subaru. Ela me responde: logo em seguida está com minha irmã no vilarejo perto da mansão. Então eu agradeço ela e vou direto para o vilarejo e vejo o Subaru fazendo um carinho no cachorro, e logo depois sendo mordido. Eu chego mais perto e eu vejo uma névoa. Olho para a criança e o cachorro e ela paralisa por um momento ao olhar nos meus olhos, mas logo volta ao normal e sai andando. Eu chego perto do Subaru e falo para ele melhor tomar cuidado. Cachorros são perigosos, ainda mais os pequenos. Uma vez eu fui mordido no pé por um. Ele não acredita que eu poderia ser mordido por um cachorro e dá uma risada, e a Ren, que estava vendo tudo, para nossa conversa e manda nos voltarmos para a mansão. Eu dou um leve sorriso e falo: Ren, você já pensou em se casar com alguém? E os dois param e o Subaru fala: mas que merda que tu tá falando? Eu respondo: não é pior que suas cantadas sem graça. Para a Emília, em meus pensamentos eu falo: estranho, eu nunca teria coragem de ter iniciativa para namoro. Eu nem tô com vergonha. Talvez seja os poderes do Gojo me afetando. Então logo em seguida Ren me olha e fala: se você está pesando em mim de um jeito amoroso, você deveria já saber que nunca terá uma chance comigo, já que não amo ninguém. Então eu respondo: talvez não. Sumo da frente deles e vou para a mansão. Todos ficam meio desnorteados com minha velocidade, mas o Subaru é o mais acostumado. Eu entro na biblioteca e falo para a Beatrice: você pode ver a mão do Subaru, ela parece ter uma maldição. Ela fala que vai dar uma olhada com um sorriso no rosto. Eu me pego pensando de novo, ela mudou bastante desde a nossa primeira conversa.
conversa ela parece mais feliz. Então eu me senti em uma cadeirinha e começo a ler com ela mais especificamente um livro de magia de cura e de gelo para aprimorar todos os meus atributos desse elemento. Então quando os dois chegam, a Beatrice vai ver a mão do Subaru e, como eu suspeitava, ela estava amaldiçoada. O Subaru fica assustado e fala que as crianças podem estar em perigo. Eu olho pro Subaru e falo que vou resolver rapidamente e vou precisar de ajuda. Então a Ren é colecionada junto de Subaru. A Beatrice disse que queria ir, mas pede para ficar, já que eu não queria tantas pessoas comigo, mas ela reclamou do Subaru, mas eu retruquei e quero ensinar ele a lutar um pouco. Isso pode ser bem, mas com um pouco de inveja do Subaru. Então quando chegamos lá, vimos todos os aldeões preocupados porque as crianças tinham sumido. Eu fui direto para a floresta e eles logo em seguida foram juntos comigo em alguns passos. Lá dentro veio uma roda inteira de majos, resumindo, criaturas da bruxa da inveja. Eles foram direto para cima de mim e do Subaru, mas eu não deixei ninguém chegar perto de mim e o Subaru foi defendido pela Ren. Então eu comecei a materializar uma bola azul e ela estava puxando todos os majos para o centro. Então comecei a mexer ela para matar mais deles, e os que sobraram eu levantei meus dois dedos, o indicador e o do meio, e lancei um vermelho que matou todos à minha frente e destruiu uma boa parte da floresta. A Ren e o Subaru estavam tremendo vendo o meu poder e ela estava pensando: será que ele é um bispo do culto da bruxa? Então começa a ver, mas eu junto minhas duas mãos e junto o vermelho e o azul, fazendo púrpura oca, ou mais conhecido como vazio roxo, matando todos os majos da floresta, um dos seres mais fortes do mundo ou até mais. Eu abro um sorriso e começo a rir loucamente e falo: eu não sabia se eu saberia usar o vazio, mas agora eu sou o quarto mais forte desse mundo, ou o terceiro, tanto faz, mas agora nada pode me parar. Enquanto isso, muito longe dali, o Roswald estava de longe vendo toda a minha destruição e rindo e fala: ele é bem mais forte do que eu acho que nem teria chance contra ele. Eu começo a andar para frente e logo encontro o boss e falo: vou deixar com você, Ren, eu vou procurar as crianças. Ela acena com a cabeça e eu encontro as crianças até que bem rápido e as levo para o vilarejo, onde retiro as maldições e curo alguns machucados com a magia de água, e em um segundo eu volto onde está a Ren e o Subaru. E quando a Pen vai tomar uma mordida, eu boto o meu braço na frente e ela fica um pouco surpresa e logo depois ele arranca. É uma dor que eu nunca tinha sentido, parecia que eu tinha levado 30 tiros num raio negro no bucho do Maju maior, e os dois ficam surpresos pelo meu braço, mas eu dou um sorriso e falo: tá tudo bem. Nós voltamos para o vilarejo e todos percebem o meu braço e a Ren começa a chorar e pedir desculpas e ela começa a se culpar e eu falo: que vocês acham que eu ficaria com o braço assim? E eu regenero ele. A Ren começa a chorar de felicidade por eu não ter perdido ele. Eu faço um carinho na cabeça dela e falo: tá tudo bem, meu braço tá aqui. E ela pega no meu braço e isso faz ficar com um pouco de vergonha e eu falo: se segura, aí não vai se apaixonar. E ela percebe, solta, e eu dou um sorriso e falo: porque você tá sempre assim triste e falando coisas como eu sou inútil, ou eu sou só a substituta da minha irmã. E ela fala que era pelo chifre e que ela fez ela perder. E eu falo: e você já pensou que a culpa não é sua e sim dos outros? Ela responde logo em seguida: mas nunca tivesse nascido. Eu a interrompi e falei: se você nunca tivesse nascido, sua irmã estaria sozinha e eu nunca teria me apaixonado por você. E ela continua: mas eu respondo sem nada de mas, você não é a substituta da sua irmã, e mesmo se fosse, quem seria a sua substituta? Você deveria começar a pensar em si mesma de vez em quando, deveria se amar mais e também se importar com os sentimentos da sua irmã e não no que você acha que ela pensa, sabe? Eu acho que você deveria sorrir enquanto pensa no futuro. Ela começa a chorar e a sorrir ao mesmo tempo e no mesmo momento eu escuto uma torcida e eu olho para o lado e vejo todo mundo da aldeia olhando. É a Ren, quando vê tantas pessoas, começa a se esconder de vergonha e eu olho para eles com raiva e logo todos saem de lá. Então eu olho para a Ren de volta e eu a abraço e ela me abraça de volta. Então eu falo para ela me esperar e eu volto para a floresta. E quando eu chego lá, eu vejo uma das crianças, mais especificamente a pra ela, e é melhor você falar para sua amiga que da próxima vez eu não vou me segurar. Então ela manda um dos majos sob comando dela e eu só uso meu Mugen e esmago ele como de fosse nada. E quando
quando olho pro lado, ela já estava longe e até daria para acompanhar, mas mudaria um pouco do fluxo da história, e esse não é o ponto onde eu quero chegar. Então eu só volto para fora da floresta, e a Rain me pergunta o que eu fui fazer. Eu só respondo que fui dar uma olhada se não tinha mais nenhum Laobs. Eu matei todos os majos da floresta. Então ela me deu a mão e voltamos juntos, e quando chegamos o Subaru já tinha chegado e a Beatrice, Emília e a Han estavam esperando isso. Então a Beatrice e a Han viram eu e a Rain de mãos dadas e eles ficaram com raiva de mim e da Rain, a Han de mim e a Beatrice da Rain. Logo quando chegamos, eu tava muito cansado pelos 6 olhos, e eu fui logo para o meu quarto. Bom, esse foi o vídeo, ficou o maior gostado. Talvez eu ainda poste a segunda parte esta semana, mas se não eu posto semana que vem, e é só isso, falou.